Querido amigo, querida amiga, a paz de Cristo está entre nós. Neste momento que nos reunimos, que bem disse ele, aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali também estarei. Vamos vibrando intensamente em nossos corações, em nossas mentes. Vamos aquietando o nosso corpo físico e vibramos intensamente para o nosso lar. Pedimos a presença do nosso anjo de guarda para que ele esteja conosco nesse momento importante de nossas vidas e que os mensageiros de Jesus também possam estar conosco, que nossas orações possam ser levadas para todos aqueles que mais necessitarem, que nossas orações possam ser levadas às pessoas que agora estamos pensando nelas, para que essas orações cheguem até elas com muito carinho, com muito amor e que possa sarar feridas, seja feridas do coração, seja feridas do corpo físico, que possa acalentá-las, dar ânimo, incentivo para seguir em frente, que possa aumentar a fé, a perseverança, e tudo isto para que esteja junto conosco neste momento que estamos com Jesus, o nosso Mestre. Vamos vibrando intensamente para todos aqueles que estão em sofrimento, seja nas prisões, nos hospitais, em qualquer lugar que nossas orações possam chegar. Que essas nossas orações possam curar as pessoas que estão com ódio, as pessoas que trazem maledicência, as pessoas que ainda estão no erro, que um dia, com certeza, chegará o tempo que ela estará com Jesus em seu seio. Elevemos nosso pensamento a Maria, Mãe de Jesus, pedindo ela que cubra sobre nós com seu manto sagrado, com sua ternura, com seu amor, com seu carinho. E com Maria nós vamos até o Mestre Jesus. Nossa gratidão a Jesus pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas e nos traz para a luz eterna e feliz. Jesus que nos ensinou a como orar ao Pai, nosso Criador. Vamos mentalizando Jesus numa cúpula dourada, refletindo a sua luz, junto com Maria, sua mãe, e vamos juntos orando ao nosso Pai e Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu.
E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Assim, envolvidos por este amor do Cristo, de Nossa Senhora e de nosso Pai, pedimos a permissão de Jesus, de Maria e de Deus, nosso Pai, de nossos benfeitores espirituais, do nosso mentor, para que possamos dar o início desse nosso encontro semanal, oração no lar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Hoje, com o capítulo O Valor do Serviço, do livro Jesus no Lar. O valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorava os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, por meio das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia.
como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como o vale da imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e, por que ninguém interferisse, o Senhor comentou, em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E, reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Querido amigo, querida amiga, permita-me fazer um breve comentário sobre a lição, o valor do serviço. Diz a história que Filipe era um velho pescador de Cafarnaum e ele ficou enlevado sobre as explanações que Jesus tinha feito sobre um texto de Isaías, o profeta Isaías, e passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, dizendo do valor da santidade na terra. Ele comentou, desta feita, a diferença que tinha aquelas pessoas que eram justas
e aquelas que eram injustas. E o mestre ouviu calmamente e passou a narrar uma pequena história. Disse Jesus que certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Este fariseu, ele passou a ter um respeito ali naquela sociedade que ele vivia. E ele passava em orações e jejuns. Até as próprias crianças o estimavam reverentes. Ele se fazia como uma vida perfeita entre aqueles pecadores da época. Ele era uma pessoa diferente da sociedade. E ele alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e deixava de falar com toda pessoa que ele considerava impura. Mas aconteceu que, em um determinado momento, uma grande peste apareceu numa cidade próxima de Jerusalém. E um anjo do Senhor desceu aqui à terra para socorrer os necessitados e doentes. Porém, ele necessitava de um homem para que ele pudesse trabalhar ali em benefício daqueles enfermos e sofredores. E o anjo lembrou-se deste santo fariseu. Porém, esse devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não sobrava um mínimo espaço de tempo para socorrer em pensamento aquelas vítimas da epidemia. O emissário divino, nesse setor, evitava o menor contato com o mundo vulgar. Essa pessoa que era bem vista pela sociedade, mas ele não tinha contato, ele evitava o contato com pessoas, inclusive por se dirigir a essas pessoas. Mas o anjo insistia naquele chamamento. Mas a peste era exigente e não admitia delongas. Ela estava evoluindo. O mensageiro afastou-se. O mensageiro, ele desistiu dessa pessoa e recorreu a outros que eram amantes da lei. Mas essas pessoas não se julgavam habilitadas para contribuir. E ninguém desejava arriscar-se. Porém, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que tinha o propósito de regenerar-se. E foi aí que o anjo, através dos fios invisíveis do pensamento, convidou a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou, atendendo o chamado do anjo. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios naquela comunidade, adequou a situação, semeou o bom ânimo nas pessoas, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos e libertou inúmeras criancinhas que estavam ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e conquistou, assim, sólidas amizades no céu. Os presentes ali registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. Ele não ajudou ali aquela comunidade que estava com peste. E foi somente um que era malquisto, porque era um ladrão naquela sociedade, que realmente arregaçou as mangas para trabalhar em prol do próximo. O Senhor Jesus continuou também a dizer
A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. E disse que, se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Jesus nos diz que o serviço santificante, ou seja, o serviço para o bem, mesmo nós sendo pecadores e estamos nos convertendo no bem, ele vai ser muito mais importante do que aquelas pessoas elevadas, mas que estão no ócio. Eles não querem desfrutar o celeste convívio com Deus. E Jesus, reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, ele encerrou o culto doméstico. A lição nos leva a refletir que é importante nós estudarmos o Evangelho de Jesus, é importante também nós trabalharmos em prol daquelas pessoas que têm mais dificuldades, ajudá-los. Que Jesus nos abençoe a todos. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora nos preparando para as vibrações finais. Buscamos Jesus, vibrando muito amor, carinho e paz em nossas mentes. Vamos pedindo a fluidificação de nossas águas que estão junto a nós e que elas, fluidificadas, possamos usar diariamente no tratamento de nossa saúde material e espiritual. Vibremos intensamente para todos os países do globo terrestre, levando paz e harmonia entre todos os povos, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Vibremos pela nossa amada pátria Brasil, por todas as pessoas que detêm o poder de conduzir a nossa nação para o bem comum, para o nosso presidente da República, que possa se manter fortalecido na fé, perseverança e otimismo na condução de nosso país. Neste momento, as equipes espirituais do plano maior encontram-se entre nós, nosso anjo de guarda, todas as equipes responsáveis por esta atividade. A equipe espiritual, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores enviados pelo professor Eurípides Barçanufo e demais fraternidades que nos auxiliam neste momento. Ao nosso anjo Ismael, protetor do Brasil, pedimos que nos auxiliem a manter a fé em um novo porvir, perseverança no bem e mantermos no otimismo. E que cada um de nós possamos nos ajudar mutuamente ao ver um irmão ou irmã em necessidade de equilíbrio espiritual ou necessidade material. Que as nossas vibrações cheguem a todos os lares, incentivando a realizarem o Evangelho no lar, uma vez por semana, mantendo este local com equilíbrio, concórdia, perdão e muito amor entre todos os moradores.
enviemos nossas vibrações de carinho e de amor a todas aquelas pessoas que conhecemos, debilitadas pela idade, as que estão com medo ou que estão neste momento com doenças, principalmente aquelas mais graves. Junto com este amor que vibra em nossos corações e nossas mentes, vamos agradecendo a todos os trabalhadores da seara do Cristo Jesus. Vibremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.